todos. Damos as boas-vindas a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho, seja através do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo e de várias obras espíritas correlatas. Nesse instante, estamos seguindo a sequência dos capítulos do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje tivemos uma pequena inversão no cronograma, então iremos abordar o capítulo 11 e convidamos a Alana Márcia para elaborar as reflexões. O título do capítulo, que é lindíssimo, é Elegia de Amor e Vida. E vocês verão que no podcast ela me explica o significado elegia, que é uma poesia, uma canção, enfim, uma obra primorosa, assim como o podcast, que está bastante interessante, mas a Amélia Rodrigues faz aí uma menção a todo o significado poético, como se Jesus, seguindo a tradição judaica e hebraica, dos contadores de história, na verdade, dos cantadores de história. Ainda hoje, em várias cerimônias, se canta. E daqui a pouquinho a gente vai ver, chega de spoiler, mas a gente já te convida, então, para que, complementando as reflexões que virão no nosso podcast daqui a pouquinho, também esteja presente na nossa live, onde a Alana Márcia, o Ítalo e o Evaldo estarão aproveitando o tempo para estender mais os conceitos aqui colocados. E você é nosso convidado especial, para que você esteja conosco, para que você dê a sua participação, faça a sua pergunta, seu comentário, enfim, aproxime-se de nós. Não se preocupe se não conseguir assistir ao vivo, que é mais gostoso, mas tudo ficará gravado. E aí também aproveitamos para te convidar, para que você possa rever nas redes sociais, para que você possa compartilhar os links, interagir e participar conosco a qualquer tempo. Estamos amplamente abertos a sugestões, críticas, participações, perguntas, enfim. Junte-se a nós nesse esforço por difundir a palavra do bem em nós e por todos aqueles que estão à nossa volta. Ainda no final, lembramos que teremos o nosso momento de oração, iniciado com uma poesia, também de Maria Dolores, uma vez mais, essa poetisa que muito nos inspira, e na sequência teremos a nossa prece final. Dito tudo isso, fazemos o convite do fundo do nosso coração, como todas as vezes. Vamos ouvir? Dando continuidade ao estudo do livro de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, hoje vamos refletir sobre o capítulo 11, intitulado Elegia de Amor e Vida. Nesse capítulo, Amélia faz referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 25 ao 50, o qual vamos observar as nuances de quando Jesus pregava e narrava suas parábolas, que são lições para a vida eterna. Amélia descreve de forma poética e impactante como Jesus era abordado pela multidão, situações e manifestações de alguns insatisfeitos, outros arrogantes, que nos cabe olhar sem julgamento, mas com consciencioso e reflexivo discernimento, para que venhamos a olhar para dentro de nós mesmos e avaliarmos as nossas próprias condutas diante da vida e do chamamento do Cristo, que se renova a cada dia. Percebemos assim o quão foi difícil a tarefa do Cristo na semeadura do bem. E pacientemente, com amor de compaixão e misericórdia, ainda hoje Ele aguarda que a videira de nós mesmos cresça e dê frutos, pois que conhece as nossas possibilidades enquanto filhos de Deus, porque é da lei. Ele sabe que a transformação real exige tempo e que nada se fará sem a nossa boa vontade. Neste capítulo, Amélia traz na sua narrativa uma divisão temporal de antes e depois do Cristo. Assim, ela descreve situações e postura da humanidade.
Havia prevalência na cultura vigente da preocupação imediata e angustiante em favor da sobrevivência de cada um e exclusivamente do seu clã, aventurando-se os excluídos do convívio social nas mais arriscadas arremetidas, sem escrúpulos, nem respeito por qualquer código de justiça. A existência física dos homens e mulheres, valendo menos ou quase o mesmo que uma alimária de carga, era relegada ao desprezo, particularmente quando lançada ao baixo calibre social pelo dominante agrupamento perverso. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de párias desprezíveis, que os sofrimentos crucificavam nas duras traves da amargura. Formavam bandos como alcateia perigosas em luta pela sobrevivência. Tomar aquilo que lhes era negado constituía-lhes o princípio ético. A separação hedionda de classes imposta pelas autoridades insensíveis, civis e religiosas, era humilhante, e os contatos humanos faziam-se agressivos e quase impossíveis. Embora a lei antiga estabelecesse socorro aos esfaimados pelo menos uma vez ao ano, quando se deveriam abrir as portas das propriedades para que se fartassem, o preceito foi sendo restringido de tal forma que somente o desdém escarnecedor lhes era oferecido. Surgiu Jesus naquela grande noite, como uma estrela polar, e clareou-lhes a alma em razão da sua decisão de viver com eles. Elegendo preferencialmente os enfermos de todos os tipos, a fim de curá-los, de elevá-los a Deus pelo restituir-lhes a dignidade. Para tanto, participou das suas penosas e escuras aflições, sem imiscuir-se, porém, nas suas misérias. Comeu com eles e os estimulou à observância dos valores supremos da vida, que estão além das fórmulas e aparências. Censurado, discriminado e combatido, continuou buscando-lhes a convivência, em razão de ser o médico e o remédio, a porta de libertação do cárcere moral e a escada de ascensão de que podiam dispor. Ele era um sol que a todos atraía, arrancando-os da escuridão em que se fossilizavam. Mas os soberbos serventuários da crueldade, os fâmulos da hipocrisia, acostumados à postura estudadas e vazias de humanidade, não podendo diminuir-lhe o brilho resplandecente, optaram pela morbidez da censura, essa filha espúria do despeito que os asfixiava. O cantor sublime, porém, em contrapartida, adornava as vidas destruídas, ou quase com as refulgentes metáforas de sabedoria de que era portador. As parábolas, em consequência, fluíam de sua boca semelhante às notas musicais da sinfonia da eterna beleza. O poema das bem-aventuranças alterava a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia da vida eterna. Na sequência de sua narrativa, Amélia vai nos trazer a descrição do capítulo de Mateus, que foram orientações e despertamento a nossos corações ainda jazidos na inércia e na rebeldia das leis divinas, promulgadas por ele, que como carta viva realizou o que prescrevia. Então, ele pôs-se a cantar parábolas. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E para cada um que o procurava, para cada pedido, ele tinha uma palavra certeira e um carinho na condução daqueles fracos ainda, que talvez nem sabiam realmente o que necessitavam, pois que estavam cegos para a verdade.
Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos e nos ama profundamente. Vejamos as queixas e os pedidos, mas principalmente a terapia, que ainda hoje nos aguarda a resposta. E no silêncio, que se houvera feito natural, alguém desavorado gritou: Rabi, tende piedade de mim que tenho fome. E assim ele disse: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Um outro, ferido pelo desespero, suplicou: Rabi, socorre-me, na indigência em que me encontro. E Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Suave encantamento se apossavam, e pouco a pouco da multidão interessada, quando outro blasonou: Rabi, se tu vens em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A admiração de todos e a surpresa ante os ensinamentos simples, frutos da observação do dia a dia, mantinha-os magnetizados, quando se ouviram gargalhadas estridentes e zombeteiras clamando: Rabi, não queremos o reino do céu, mas o da terra mesmo nos serve. Sua voz, nesse momento, atingiu um tom vigoroso e ele prosseguiu informando: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Lufadas perfumadas em brisa do entardecer sopravam, penteando os cabelos dos povos e acariciando-lhes a face, quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou praguejando: Rabi, não desejamos palavras, mas sim apoio violento para desapear do poder os injustos exploradores. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. E aqui fica uma reflexão para nós que também buscamos as benesses de Deus sem o esforço do sacrifício pelo trabalho e cumprimento do dever ao qual nos comprometemos. Para quem tem fome, o pão espiritual da fé, fidelidade, que mesmo diminuta, se cresce por estar adubada com a vontade firme e o trabalho persistente. Para o desesperado, o fermento espiritual dos bons pensamentos, que estabelece atitudes, que gera hábitos e regenera, nos conduzindo ao caminho da casa do Pai. Para o orgulhoso e miserável, ele convida a buscar o tesouro do coração, os valores morais que precisamos desenvolver para que o reino feliz seja edificado com bases sólidas. Para os que buscam os prazeres materiais, com piedade, pois que compreende a nossa fraqueza, ele fala da verdadeira pérola, que é a boa nova, sendo o grande desafio reconhecer o seu valor e sacrificar as ilusões por amor a Deus. Para os que buscam a violência como forma de justiça, ele compara o reino dos céus à qualidade de peixes, separação daqueles que buscam a realização em si mesmo do reino de Deus, nos mostrando que a verdadeira justiça é a de Deus, que nos ensinou a fazer ao outro tudo o que queremos para nós.
trazendo o tripé da lei de amor, justiça e caridade. Nesse momento em que Jesus falava à multidão, houve um silêncio profundo, pois que não há argumentos diante de tanta autoridade moral, banhada pelo amor, compaixão, lucidez e benevolência. Como na citação de João, que diz que aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E Amélia continua. Não houve nenhuma outra interrupção. A ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Naquele momento, o tempo se tornou ilimitado, porque os desmarcadores das horas cederam lugar à plenitude. Os dois mundos, em longo litígio, haviam-se ali defrontado, o ontem transitório e infeliz, com o de amanhã, de perene liberdade, naquele instante de iluminação. As suas parábolas permanecem como celeiro referto, de esperança e de paz. Ele continuou, depois daquele dia, cantando parábolas, a fim de que ficassem para sempre, conforme antes jamais acontecera e não mais voltariam a suceder. Jesus permanece o mesmo cantor incomparável daqueles inovidáveis dias, e a multidão atual, algo desvairada, é a sua meta nas praias do mundo, convidando-a ao reino dos céus. Inegavelmente, as parábolas de Jesus são fonte de aprendizado, e Amélia nos faz revivê-las com muita beleza pela forma poética, como no título, Elegia de Amor e Vida. Elegia significa um poema lírico e triste. Assim, precisamos refletir que, mais que ser belo, o Evangelho de Jesus é um código de conduta que exige esforço e sacrifício de nós mesmos. Jesus, em sua narrativa parabólica, não apontava os erros individuais, pois que, nos conhecendo o passado, sabe que o ego ainda prevalece, buscando subterfúgios de negação e fuga. As parábolas narradas no Evangelho representam a síntese da evolução espiritual, permitindo-nos uma profunda reflexão a respeito de como anda a nossa atual existência. Que as orientações de Jesus possam nos fazer refletir sobre qual deve ser a importância em nossa vida. Qual a nossa meta? O que buscamos? Possamos, assim, refletir também sobre a necessidade da prática da caridade, a observância da lei e seu devido cumprimento, o nosso comportamento perante a nós mesmos e ao nosso próximo, selecionando, como Jesus nos ensinou na escolha dos peixes, os nossos pensamentos, vigiando a nós mesmos para que nos mantenhamos despertos. Sim, estamos conflitados pelos equívocos que ainda residem em nós, iludidos pelas facilidades que a matéria nos causa. Mas Jesus sabia e nos revelou há mais de 2000 anos: no mundo tereis aflições. Mas seguiu deixando o estímulo de coragem e de esperança, concluindo: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Para encerrarmos esse momento, vamos dialogar também com a mentora Joana de Ângeles, na lição O Ser Consciente, que diz que todo conflito gera insegurança, que se expressa multifacetadamente, respondendo por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Suas vítimas padecem situações muito ofugentes, tombando no abandono de si mesmas, quando as resistências disponíveis se exaurem. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração.
Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, não se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que liberta das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Conversa com Jesus, de Maria Dolores. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. E então, Jesus, uma vez mais te ouvindo, as sublimes canções do Evangelho, repetindo a música celeste que vige em toda parte na vida que nos cerca. Te rogamos uma vez mais, mestre amigo, ajuda-nos a buscar olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que percebamos na vida em toda parte o convite de Deus aos nossos corações, pelo melhor esforço, pelo maior empenho, pela busca, Jesus, em realizarmos mais e melhor na seara bendita de amor que já começamos a vislumbrar em nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a buscar o entendimento de que nossas ações no bem são importantes para o nosso coração e para tantos corações que dependem da nossa ação, da nossa prece, da nossa busca interior, para também seguir rumo ao mais alto, mestre amigo. Dá-nos forças, protege-nos, dá-nos o trabalho, o estudo e o carinho inefável com que nos acompanha os passos. Que a tua luz seja ânimo em nossa alma e que possamos dar de nossa parte um tanto mais de empenho, um tanto mais de esforço, buscando a alegria de servir a cada instante. Graças te damos, mestre amigo, que assim seja.